Boa noite, pessoal. Boa noite, Célia. Sejam bem-vindas. Aguardando conexão aqui com a Lúcia. Hoje nós temos um tema muito grande. Daqui a pouquinho daremos início. Elisbeth, quanto tempo? Margarete. Boa noite, Lúcia. Tudo bom, Sandra? Tudo bem com você? Também estou bem, graças a Deus. Olha aí, conectados com a cor, né? Ah, verdade. A nossa conexão é bem grande, né, amiga? Bem grande, graças a Deus. Todos os encontros não são por acaso, né? Não, de forma alguma. E quando a gente fala para que o amor dê certo, é Sim, em todos os sentidos e em todos os relacionamentos. sim. Só vou tirar minha linda gatinha que está aqui em cima da mesa, querendo aqui, sabe, a minha atenção. Vou tirar ela. Ó, olha, essa Ai, coisa. que delícia! Que fofa! Ela já volto rapidinho enquanto as pessoas estão entrando, tá? Tá ok? Vai lá. Voltando. Boa Sim, noite a todos de novo, né? sim. Você tem um foninho aí, Lúcia? Oi? Tem um foninho de ouvido? Ah, deixa eu pôr, tá É, ruim? tá cortando um pouquinho. A última live eu fiz sem o fone também, depois quando eu fui assistir pra, né? Eu gosto sempre de olhar depois para ver o que a gente pode melhorar, né? O que foi bom e o que pode ficar melhor. Então, né? Aí eu percebi que a minha voz ficou falhando muito, porque eu estava sem fone. Veja se melhorou. Muito. Uhum. Você está me ouvindo bem também? Sim, estou ouvindo você super bem. Então vamos às apresentações, né? Boa noite, Andréia. Boa noite, Maria. Sejam bem-vindas. Bom, eu sou a Sandra, do Instituto Sandra Abreu. Hoje estou aqui com a Lúcia, minha parceirona, nessa jornada de levar adiante, né, tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa própria história que nos fez bem. Então, aqui estamos para oferecer ferramentas a vocês. Eu sou analista biodinâmica, sou educadora física e o tema que foi proposto pela Lúcia hoje, eu falei, Lúcia, a gente precisa falar algo que tenha uma conexão com a semana do Dia dos Namorados, né? Que na verdade, muito além de ser uma data comercial, como todas as outras também são, um dos grandes desejos do ser humano é encontrar um parceiro para poder ter um relacionamento amoroso, um parceiro de vida, né? Então, o que a gente pode levar para as pessoas como ferramenta, como percepção, uma mudança de olhar, né? Para que os relacionamentos sejam mais doces, mais fluidos no amor e no prazer. Claro que existem problemas, mas o que podemos fazer para limpar essa conexão com o nosso parceiro? E como a Lúcia mesmo disse, quando falamos em relacionamento de um modo geral, né? Então tem muita coisa para a gente poder conversar hoje e vamos ver o rumo que essa nossa conversa vai tomar. É um assunto que a gente pode dar continuidade depois, né? Se vocês entenderem que isso seria válido para ajudá-los em todas as outras formas de relacionamento.
mas por conta de ser uma semana especial, né, onde as pessoas estão olhando para os relacionamentos, ou para aqueles que estão com alguém ou que gostariam de estar, né, é um momento bem importante para refletir algumas coisas. Então eu vou passar a palavra para a Lúcia. Lúcia, você se apresenta e pode dar início à live de hoje. Eu vou fazendo algumas pontuações por aqui. Sim. Boa noite a todos. Feliz com todos que estão aí. Minha eterna gratidão a todos vocês que estão aqui participando junto com a gente. Eu sou Lúcia de Mendonça, eu sou facilitadora, fui professora por 25 anos e hoje estou atuando como facilitadora em constelação familiar sistêmica, organizacional e pedagógica também. Porque essa ferramenta, ela é maravilhosa, eu nem gosto de chamá-la de ferramenta, eu gosto de dizer que é uma abordagem filosófica que nos traz muita alegria, muita leveza, muito apaziguamento nos nossos relacionamentos, em todos os relacionamentos, em todos os sentidos. E hoje eu gostaria muito de estar falando um pouco disso, para que o amor dê certo. É tão linda essa frase, é uma frase que todo mundo se move quando ouve isso, traz um movimento, traz algo para nós, quando a gente ouve essa frase, porque na verdade nós não nascemos para ser sozinhos, né? Nós nascemos para nos relacionarmos e para ter um grande amor, porque um homem só é completo e uma mulher só é completa quando há esse relacionamento entre homem e mulher. É como uma sinfonia, um baço contínuo, de que precisamos estarmos todos harmoniosamente para que esse relacionamento dê certo. E aonde começa, eu gostaria também, antes de começar a falar sobre isso, que vocês colocassem pergunta, participassem, isso é muito importante para nós, porque assim a gente também pode ver onde estão as dúvidas de vocês. Exatamente. E o que a gente estar esclarecendo, né? Porque às vezes até porque o tema é muito amplo, né, Lúcia? E os questionamentos vão nos direcionando na fala. Porque às vezes a gente vai seguir por uma linha, e às vezes a pessoa está com dúvida em outra situação. Então, quando ela coloca, fica mais fácil para a gente estar aqui colocando dentro da constelação familiar sistêmica esse olhar para que o amor dê certo. E você, com o seu olhar também dentro da dinâmica, como nós olhamos para o relacionamento. Como hoje nós nos dispomos aqui a falar sobre o relacionamento de homem e mulher, esse relacionamento que é lindo, que é um dos melhores e maiores que tem, porque é somente através de um homem ou de uma mulher, ou pode ter não, aqui nós não estamos dizendo somente que o amor pode dar certo entre um homem e a mulher, porque a escolha e a opção é de cada um. E o que importa é o amor com que eu trago isso para o outro, com esse respeito que eu trago para o meu companheiro ou a minha companheira, certo? Tanto faz a opção sexual, aqui nós não temos distinção dessa opção. A gente fica exatamente com o amor maior, que é esse amor de alma que existe, certo? E o que importa é que nós possamos ser felizes com as nossas escolhas. É isso que importa e que vale a pena. E o que é esse amor? Onde começa esse grande amor para que eu possa ter o meu companheiro aqui? Tudo começa lá no relacionamento com a nossa mãe. Nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe, quando nós somos colocados no útero lá da nossa mãe, naquela casinha gostosa, onde o nosso pai nos coloca, e lá a gente começa o nosso primeiro relacionamento de amor, dessa simbiose muito grande pela nossa mãe. E ao nascer, a gente segue nesse relacionamento, nessa simbiose com a nossa mãe, e aí nós vamos conhecer o nosso pai. Vamos começar a nos relacionar com o nosso pai. E aqui na frente, para que o meu relacionamento dê certo, quando eu me torno adulto, é preciso que eu passe por algumas fases e que eu feche esses ciclos. A primeira fase com a minha mãe, a segunda fase com o meu pai, aí eu vou para a minha terceira fase, que é o meu adulto. E aí no meu adulto eu vou encontrar o meu companheiro. Nesse meu adulto eu vou poder ser feliz, porque um relacionamento só é feliz e
e acontece entre dois adultos. Então, eu preciso estar curado da minha criança interior, que muitos chamam de criança interior, outros chamam de ego, outros chamam de sombra, enfim. É o nosso inconsciente, é o nosso momento que nós ficamos parados ali nesses ciclos. Porque tem o primeiro ciclo, o segundo... Aí, quando eu chego no quarto ciclo, eu estou adulta, eu estou pronta para um relacionamento. E aí é onde eu posso olhar para o meu companheiro e ser feliz. Quando falta algo nesse relacionamento, eu preciso olhar um pouco para trás. O que é que eu trouxe do meu relacionamento familiar com meu pai e com a minha mãe? O que foi que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe? Porque lá é a nossa primeira relação, o nosso primeiro movimento de saber como se relacionar. E se eu julgo esse relacionamento do meu pai e da minha mãe, lá quando criança, eu acho que aquele relacionamento não é saudável, não conheço meu pai biológico, isso pode impactar no meu relacionamento? Vou responder já já para você, Roberta. Então, se eu estou lá no relacionamento com meu pai e com a minha mãe julgando, eu vou buscar um companheiro igual aquele julgamento que eu fiz. Eu vou responder a sua pergunta aqui, Roberta. Eu não conheço o meu pai biológico, como você colocou. Qual é o nosso pai mais importante? É o pai biológico. Eu não preciso conhecer o meu pai biológico. Eu preciso dar um lugar para esse homem no meu coração. Porque no momento mais importante da minha vida, ele estava lá presente junto com a minha mãe, bem juntinho, num momento de muito amor. Porque o ato sexual é um momento de maior amor que existe. E quando gera-se um filho, que esse espermatozoide chega até o útero, encontra com o óvulo, eclode o maior amor que tem no mundo. Então, nesse momento, é o mais importante para nós na nossa vida, porque nosso pai nos coloca lá e a nossa mãe nos diz sim. E aí, mas aí você vai me dizer assim, mas eu não conheço meu pai. Sim, eu não preciso conhecer, basta eu colocar aquele homem que me deu a vida no meu coração. É um trabalho fácil, Roberto? Não, não é. É um processo que eu preciso ir aos poucos, diante daquilo que eu dou conta de tomar esse pai no meu coração. Porque Sim. Quando eu não tenho o meu pai no meu coração, eu me torno vazia, porque nós somos formados por 23 cromossomos do pai, todo o nosso lado direito, e 23 cromossomos da nossa mãe. Se eu, por exemplo, não conheço o meu pai, como você falou, não conheço o meu pai biológico, eu não conheço metade de mim, porque eu sou formada do meu pai e da minha mãe. E dar esse lugar no coração para esse pai biológico é uma forma de você dar um lugar a essa sua metade, a se completar. Porque quando eu não tenho um dos dois ou nenhum dos dois no meu coração, eu estou vazia, eu também não me tenho, porque eu sou formada pelos dois, certo? E aí eu vou para os meus relacionamentos querendo que o meu companheiro me dê aquilo que eu acho que o meu pai não me deu. Boa noite, Fernando. Aquilo que eu acho que o meu pai e minha mãe não me deram, que está faltando algo. E o meu companheiro não vai poder suprir isso, porque vai ficar pesado para ele. Por isso que a gente fala muito dessas leis sistêmicas, dessas leis naturais, para a gente poder ter leveza na nossa alma, para a gente ir para o nosso relacionamento completo, quando a gente conhece essa filosofia. Diga. Antes de você entrar um pouquinho nas leis, queria fazer uma leitura também da biodinâmica nisso tudo, tá? Sim. Que é a nossa proposta aqui. Sim. A psicologia biodinâmica, ela é deitada no berço da psicanálise, né? Só que, claro, a gente o terapeuta biodinâmico não estuda só Freud, estuda vários teóricos que são anteriores, né, a Gerda Boysen, que foi quem criou a psicologia biodinâmica. Tá? Então, assim, num olhar psicanalítico, né, nós também entendemos o relacionamento, eles iniciam sempre a partir do momento que a criança é gerada e já está ali morando no útero da mãe, né? Então, a primeira forma de relacionamento é com a mãe. Nós aprendemos com a nossa mãe muitas coisas a respeito do sentir a vida, né? E do sentir os relacionamentos. O fato é que, né, as pessoas chegam, às vezes, na idade adulta carregando muitos traumas de todas as fases do seu desenvolvimento,
desde a fase intrauterina até o momento adulto, mas especialmente até os 7 anos de idade, onde a personalidade foi talhada, onde o caráter foi desenhado pelo ambiente em que a criança vivia, pela relação dos pais como casal, pela relação dos pais com o filho e pela percepção desse filho de tudo aquilo que ele vivenciava. Às vezes só uma mãe, às vezes só um pai, às vezes criado pelos avós, pelos tios, às vezes adotado. E aí a pessoa, quando chega na idade adulta, ela tem a criança dela acumulou muitas dores, muitas feridas, muitas angústias, muitos não entendimentos. Aí eu acho super importante que a pessoa tenha condição de olhar para isso acompanhado de uma boa terapia, para que ela entenda com mais leveza até todas as leis sistêmicas, que como o exemplo que você deu a primeira vez para mim, que foi fantástico, a lei da gravidade existe. Ninguém precisa saber que ela existe para ficar fixado no chão. Ninguém sai flutuando porque não sabe que a lei da gravidade existe. Isso é fantástico. E assim é com as leis do Bert Hellinger, que ele trouxe para nós, as ordens do amor, a lei da hierarquia, do pertencimento, né? Enfim, tem muitas coisas maravilhosas na constelação que a gente, quando passa a entender isso como uma filosofia de vida, a gente cresce muito e fica até mais leve a gente olhar para a nossa história. Mas às vezes a pessoa precisa de uma ajuda para poder trabalhar esses traumas desta criança que foi muito ferida, né? E aí, assim, as terapias irem se ajudando e ajudando o paciente, que é o que a gente tem visto na nossa parceria, né? Tem dado muito certo. Essa pergunta da Roberta é uma pergunta que realmente muitas pessoas têm, né? Quando fala, mas como assim? Eu preciso amar esse pai que não participou da minha vida. Será que ele amava mesmo a minha mãe? Isso foi mesmo um ato de amor? E aí, assim, a percepção que eu tenho, eu quero que você me ajude a construir esse pensamento, porque é uma coisa que a gente ainda não conseguiu conversar, mas é uma coisa que vem para mim muito forte toda vez que você coloca isso, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Independentemente do ato sexual não ter sido aquilo que era programado, esperado, desejado, e com muito amor ali do homem e da mulher em si, essa fagulha divina que vive dentro das pessoas, né? Quando é permitido que uma vida aconteça, eu enxergo isso como uma obra divina, como algo que vem de Deus. E se isso aconteceu, isso é o maior amor. Nada supera uma vida que eclode, né? Nada supera isso. Então, é bem interessante quando você fala, né? É preciso dar um lugar para esse pai, é preciso dar um lugar para essa mãe. E acalmou muito meu coração quando você também me explicou que dar um lugar para o pai e para a mãe não significa que a gente não vai até enxergar tudo que não foi bom, que não vai sentir raiva, que não vai se incomodar com muitas coisas, porque somos humanos. Mas o respeito ele tem que vir em primeiro lugar, porque não há nada maior do que a vida. Isso para mim também foi muito importante ouvir de você, né? Eu aprendi muito das constelações, experienciando ali com você e de tudo que a gente foi trocando. E isso eu acho que foi uma informação que para mim foi muito importante, né? E a questão mesmo das terapias conjugadas, né? Para quem tem muita dificuldade de dar, ainda tem muita dificuldade de dar esse lugar ao pai e à mãe, trabalhar isso num processo terapêutico bem honesto consigo mesmo, né? Olhando mesmo, conversando com essas sombras, porque é só assim que a gente vai curar as nossas feridas, para poder depois ter um bom relacionamento sem projetar no parceiro, seja parceiro ou parceira, todas as faltas que nós tivemos. Todos nós tivemos faltas. Né? A ideia de um bom processo terapêutico é você olhar para essas faltas e você agora, como adulto, se dar aquilo que te faltou, para que você possa estar num relacionamento com o outro sem jogar para o outro o peso de ter que responder às suas expectativas e vice-versa. Né? Aí entra a lei do equilíbrio, enfim, aí é com você.
né? Então, Eu só estou passando esse olhar biodinâmico já apaixonado pelas leis sistêmicas. Então, Sandra, quando a gente se fala aí nesse de tomar esse pai e tomar essa mãe, e muitas vezes, como você colocou aí, como a Roberta colocou, eu não conheci o meu pai biológico, Uhum. mas ele não é a presença da pessoa, e sim a existência da pessoa. Percebe a diferença da palavra presença? Muitas vezes as pessoas chegam aqui comigo para aconselhar dizendo assim, o meu pai nunca foi presente, ou então a minha mãe nunca foi presente. Como um pai e uma mãe não pode ser presente na vida de um ser, se nós somos formados desse pai e dessa mãe? Eles não são presentes, mas eles são existentes no nosso corpo. Metade de mim é meu pai, a outra metade é minha mãe. Quando eu compreendo que foi assim, que dessa maneira foi o certo, que foi bom porque deu certo, eu estou sentada aqui falando isso para vocês. Não, isso não quer dizer que eu também não tive as minhas queixas, as minhas leituras que eu faço errado. Porque muitas vezes a gente, quando criança, nós fazemos leituras erradas sobre o nosso pai e a nossa mãe. Porque antes de ser pai e mãe, esse homem e essa mulher são comum, igual a nós. Então, eles também têm o direito de viver e fazer a vida deles do jeito que eles sabem. E não exatamente como filho, eu querer ter uma mãe e um pai ideal. Eu posso olhar para esse pai, a constelação auxilia a nossa compreensão de pai e mãe dentro de mim. Sim, a constelação ela traz, porque ela é uma filosofia. Quando você conhece essa filosofia, conhece essas leis sistêmicas, que são leis naturais, que o Bert Helling deu o nome de ordens do amor, elas não são criadas, inventadas por eles, como a Sandra colocou aí. Essas leis sistêmicas, elas são leis naturais, igual à lei da gravidade. A lei da gravidade também foi observada, não foi inventada e nem criada por ninguém, certo? E aí, através de uma fórmula, a gente aplica ela na nossa vida e a gente não flutua. Se eu pular do prédio, eu vou cair. Se eu soltar esse copo de água que está aqui na minha mesa, ele vai cair, não vai ter nenhuma mágica. Isso não importa quem vai ter essa atitude, ela é igual para todo mundo. Assim são essas leis naturais. Elas agem na nossa vida, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não conheça, porque é lei natural. E aí, quando a gente fala desse tomar esse pai, essa mãe, no meu corpo, no meu coração, é quando eu olho para mim e digo, sim, meu pai, sim, minha mãe, vocês estão aqui comigo. Nesse momento, eu tenho uma força, eu ganho uma leveza, eu ganho, é como a água. Gente, a água do rio nasce e desce. Imagine que tem uma cachoeira lá, que começou lá na fonte e desceu. Eu gosto demais desse exemplo, de imaginar isso. Imagine se essa água consegue voltar para trás. De jeito nenhum. Então, a água flui, desce. Assim é o amor que veio de lá dos nossos ancestrais, que foi passando de geração a geração, até chegou meu pai e minha mãe, e eles me passaram a vida, e eu sou eterno devedor da vida para os meus pais. Eles são os grandes e eu sou a pequena aqui. E aqui, se eu olho para o meu pai e para minha mãe sem nenhum tipo de julgamento, eu sei que não é fácil, mas se eu consigo olhar, aprendo isso, de olhar para os meus pais e ter gratidão pela vida que eles me deram, eu vou estar completa de pai e de mãe, de masculino e feminino. Aí eu vou para o meu relacionamento, vou encontrar uma pessoa que também está completa de pai e de mãe, de masculino e feminino. Aí essa união vai trazer muita fluidez do amor de ir para a vida, de não estar fadado ao fracasso, é um relacionamento saudável. Mas eu primeiro, para eu chegar nesse relacionamento, eu tenho que estar aqui com meu pai e minha mãe, como eles são, não me importa o que eles fizeram. Eu coloco no meu coração e aí eu encontro esse companheiro, o qual eu vou ter um relacionamento saudável, que é o que todo mundo quer, ser feliz. Mas tem algumas regrinhas que a gente precisa olhar para isso. E na constelação, como na terapia que a Sandra também faz, e a gente faz essa troca, né? A gente vai complementando e descobrindo onde está aquela dor encapsulada que eu guardei naquele momento que eu era criança e que eu olhei o meu pai com a minha mãe. Percebe só uma coisa, isso é a coisa que quase todos os filhos fazem. Se alguém nunca fez isso, coloca aí para mim, então. Geralmente a gente vê o relacionamento do pai e a mãe
naquele domingo à tarde, os dois às vezes sentados lá na frente da televisão, assistindo aquele programa e tal, e a gente fala assim, o dia que eu casar, eu não quero um marido igual esse, que fica sentado o dia inteiro, esse domingo à tarde, eu quero alguém para eu ir passear, para eu... Imagina esses dois ficarem sentados aqui, por favor, eu faço aquilo internamente só para mim. Aí o que acontece? Eu vou buscar um marido que vai ser igual ao meu pai, porque eu estou julgando. E eu, como pequena, não posso julgar o relacionamento deles. Porque o relacionamento de homem e mulher pode ser como for. Agora, eu aqui como filha, se eu julgo, eu vou buscar um relacionamento igual. Pode ver que, geralmente, quando nós temos um pai alcoólatra, nós vamos buscar um marido alcoólatra. Quando um dos dois trai o outro, eu vou buscar um relacionamento que me trai, porque é o meu primeiro exemplo, é onde eu aprendi. Ou eu faço fidelidade com a minha mãe, ou eu faço fidelidade com meu pai. Do 0 aos 7 anos, eu fico na esfera da minha mãe. E dos 7 aos 14, eu teria que ir para a esfera do meu pai. Se a mãe permitir, né? Eu vou para essa esfera se a minha mãe me permitir. Mas essa mãe não é que ela não permite porque ela não sabe, porque ela não quer, porque ela quer ser mãe. Ela não sabe que tem que fazer isso. E muitas vezes por excesso de amor, por proteção, porque a mãe é o amor, é o carinho, é o sucesso, a alegria, é o trazer para o coração. O pai é a de pegar aqui e levar para o mundo. E aí e a gente não pode esquecer também que essa mãe também teve uma mãe, que talvez também não tenha tido jeito de levar essa filha para a esfera do pai. Por isso que é importante olhar sem julgamento, né? Sim, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, ninguém dá o que não tem. Então eu vou receber da minha mãe o que ela recebeu da avó dela, da mãe dela, e o que a mãe dela recebeu da outra, e assim por diante. E assim eu vou passar também o que eu tenho. Nós hoje aqui, temos que evoluir, então nós temos que buscar essas ferramentas para que nós possamos estar cada dia melhor, porque é difícil para a gente resolver muitas questões sozinho. E não é assim também da noite para o dia. Então, daí quando essa minha mãe, por exemplo, se a mãe libera a filha, alguém aqui vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar isso, tá? Quando a mãe não libera o filho para ir para a esfera do pai, esse filho vai ser o filhinho da mamãe, que é o Dom Juan, aquele que namora todas. Ele não fica com ninguém, não consegue entregar o coração para ninguém, porque ele tem esse pacto de fidelidade com a mãe. Todas as mulheres vão gostar dele, porque ele está procurando a mãe. Ainda ele não saiu do infantil, ele está na criança. E a filha, se ela vai para a esfera do pai, fica lá até os 14, ela tem que voltar para a esfera da mãe. Se ela não volta, ela vai ser a filhinha do papai. E aí, o que a gente mais vê hoje em dia é isso. A filhinha da mamãe encontra com o filhinho do papai. É esse relacionamento que no começo é lindo, é apaixonante, todo mundo fica maravilhado, que é essa famosa paixão que a gente fala. E a paixão, ela tem durabilidade, ela vence, né? E se eu estou no infantil, no meu criança, ainda na minha criança, relacionamento sexual só acontece entre adultos. Quando eu estou na minha criança, eu não vou conseguir ficar com um relacionamento por muito tempo. Isso vai me trazer consequências, o que a gente chama de emaranhados. E muitas vezes a gente não consegue dar conta disso, e às vezes a gente pergunta. E aí vem aquelas famosas frases, Sandra, que as pessoas falam, tem o dedo podre, todos... Sim, a repetição de padrão, né? Isso, não sei isso, daí vem, né, o ex, o falecido. E se eu não termino meu primeiro relacionamento com respeito, não acolho no meu coração, não tenho essas atitudes, eu vou para o meu segundo, vai dar errado de novo, eu vou para o terceiro, vai dar errado. Por quê? Porque a energia fica, tudo precisa do respeito. O que é esse respeitar? Eu gosto muito de explicar esse respeitar. Obedecer os nossos pais é pobre. Porque eu obedeço, faço o que eles querem, mas dentro de mim não é o que eu quero. Aqui dentro eu fico com raiva, eu saio batendo o pé, enfim. E aí é a mesma coisa, eu não respeitei os meus pais. Como eu vou respeitar os homens lá fora? Eu não respeitei meu pai e a minha mãe. Como eu vou respeitar o outro lá fora? Aí eu vou batendo o pé também, fazendo birra, querendo que esse parceiro me dê algo, que faça algo por mim. E se eu estou completa, eu estou feliz, estou dentro de mim, eu vou encontrar um parceiro completo também. E aí, gente, é tão lindo, porque o meu lado direito é o masculino. Nosso lado direito é o lado masculino.
O homem chega aqui do lado de uma mulher com o seu lado esquerdo. Olha que bonito, a união do homem e da mulher, do meu masculino com o feminino do homem. Ali se completa, esse relacionamento é saudável. Esse relacionamento deve viver, evoluir, estar sempre de bem, né? Porque muitas vezes a gente vê casais que já estão na velhice, e agora nessa época que nós estamos, da pandemia, que começaram a brigar demais, porque não estavam olhando para a nossa criança, cuidando de nós. Aí eu olho para no meu companheiro e vejo lá de errado, que eu acho que é errado, que ele deveria ser assim, não é ele, é aqui dentro de mim, que eu preciso resolver algumas questões, para depois eu ir para esse relacionamento saudável. Porque se eu estou saudável, eu vou atrair o que é saudável, certo? Deixa eu fazer o meu link aqui, por favor. Sim. Bom, na psicologia biodinâmica, a gente fala em projeções, tá? Então, assim, quando eu não estou, entre aspas, curada de algumas feridas, porque tem outras que a gente não chega nem a entrar em contato, né? O nosso inconsciente toma conta de nós o tempo todo. Então, quanto mais a gente nos conhece, melhor, mas a gente precisa saber que tem coisas que vão ficar mesmo no nosso inconsciente, né? 95% da nossa mente é inconsciente. Então, tudo que eu puder conhecer para melhorar minha relação, eu vou fazer. As projeções, elas são nada mais do que isso. Eu tive uma percepção lá atrás de que faltou algo. Como faltou algo e eu não, eu fui deixando isso passar, né? Não tinha maturidade suficiente para olhar, criei uma ilusão de que o meu casamento seria muito mais maravilhoso e que o meu parceiro iria suprir todas as minhas necessidades. Esse é um relacionamento fadado ao fracasso, né? Quando você fala em temos que estar adultos para poder realmente ter um relacionamento maduro, e aí a pessoa vai falar, mas e se eu tiver maduro e não encontrar um maduro para estar comigo? Vai encontrar, porque nós vibramos aquilo que nós somos e que nós acreditamos e que nós já superamos e que nós desejamos, né? E através desse inconsciente coletivo, a gente vai chegar nessa pessoa que a gente deseja, tanto deseja, desde que a gente esteja minimamente curado das nossas feridas, para não sair projetando no outro tudo aquilo que a gente deseja. Porque no início do relacionamento, a questão visual, física, sensorial, química, atrai. Eu jogo todas as minhas projeções imaturas em cima do outro, o outro joga as dele em cima de mim, e aquela paixão eclode, né? Só que não tem sustentação para durar esse relacionamento. E aí entra aquela coisa do minhas razões, suas razões. A origem do desamor está aí. Eu olhar só para os meus vazios e achar que o outro tem que me nutrir. E idem o outro. Tá? Isso é um relacionamento que não vai dar certo. E o que não vai dar certo não significa que não vão ficar juntos. Porque como a Lúcia bem pontuou, tem muitos idosos que estão se engalfinhando agora. Tem muitos casais já de tempos vividos juntos que agora estão, né, não dá mesmo. E por que isso está acontecendo? O relacionamento não deu certo? Não é que não deu certo, né? Deu, mas foi aos trancos e barrancos. E não foi algo saudável, nutritivo, que pudesse ter contribuído para o desenvolvimento emocional e espiritual desses dois. Porque o casal, quando ele se une, quando ele consegue se manter por amor, o encontro, o sexual, ele é sempre divino, porque é o momento onde um está se dando ao outro plenamente, né? Isso é entrega. E eu só sou capaz de me dar ao outro e receber o outro se eu estou inteira com todos os meus buracos, com todas as minhas faltas, com todas as minhas dores. Mas eu estou em harmonia, porque eu estou fazendo o que eu posso por mim, para que eu possa me dar ao outro e receber o outro. E quando nesse casal, desperta para algo assim, muito provavelmente o outro também desperta e os dois vão poder caminhar juntos, né? Por amor, um traz o outro. Dá uma olhadinha nisso que colocaram aí, que eu não estou conseguindo. Sim, é a Cris, tá. Eu já li aqui. A Cris está colocando que a filha dela conheceu o pai biológico desde pequena, tá? E ela sempre teve acompanhamentos de profissionais e tal, para poder lidar com isso.
e depois de adulta ela escolheu não querer o pai por perto. Aí assim, né, eu vou fazer o meu olhar, você faz o seu, tá? Eu diria, Cris, que ela, num trabalho de constelação familiar agora, ela vai conseguir acalmar muito o coração dela, e isso vai ser tão importante não só para ela, mas para os filhos e para os netos, né? É muito libertador ela conseguir colocar esse pai no coração. Agora, se você me disser, não, mas ela está harmonizada com ele, só não quer estar perto, né? Aí é uma outra questão. Mas como você disse que ela veio tendo acompanhamentos psicológicos para poder dar conta dessa situação, que aí não ficou muito claro, mas não sei se é a situação dele não estar perto, ou de não ter havido uma união mais duradoura entre você e ele, tem que ver em que ponto ela está nesse processo, porque enquanto ela estiver julgando vocês dois, ela vai ser infeliz. Ela vai ter uma parte dela que está, diria que até morta, né? E vai passar isso adiante para o filho, para os netos e para todas as gerações que vierem depois. Então, hoje, por que a gente fala assim? Hoje nós temos que evoluir, porque nós temos o conhecimento. Porque muitas pessoas maravilhosas, como Bert Hellinger, nossos mestres aí atrás, trouxeram isso para nós. Nossos pais não tiveram acesso a essas ferramentas, né? E hoje nós vamos desbravando isso e curando o nosso clã através disso que a gente tem acesso. Então, eu de coração aconselharia ela a passar por uma constelação familiar, né? O mais rápido possível, para ela poder ter mais leveza, para a vida dela fluir com mais potência, com mais força, com mais alegria, né? Vai lá, Lúcia. Eu vou citar um exemplo meu, porque eu gosto muito de falar aquilo que eu vivencio. Há muitas possibilidades. Se ela está bem com ela mesma, não precisa conviver com o pai, basta que esteja resolvido dentro dela essa questão. Quando a gente fala tomar, não quer dizer que é conviver junto. Muitas vezes eu tomo meu pai e minha mãe, porque às vezes você teve um pai difícil, um pai que foi bastante complicado, e eu olho para ele, compreendo, respeito o destino e a escolha dele, e coloco ele no meu coração, porque quando eu coloco meu pai no meu coração ou a minha mãe, eu começo falando, eu estou completa, eu não estou vazio. E quando eu falo do meu exemplo, a mãe é muito importante nessa forma do filho aceitar o pai. Os filhos só completam os pais, só aceitam os pais dentro, se a mãe aceitar primeiro. Primeiro, eu preciso amar o pai dos meus filhos, não importa se eu não estou mais vivendo com ele. Ele será sempre o pai dos meus filhos, ele foi sempre o meu primeiro companheiro, e foi através dele que nós tivemos os filhos. Os filhos não é só de um, é dos dois. Então, isso é uma tarefa, é um processo bastante difícil. Não é, eu fui lá, tomei meu pai e minha mãe, agora eu olho para o meu marido, falei para o meu filho que ele pode tomar o pai e está tudo bem. Não, isso eu posso falar de cadeira, sentadinha aqui e especificar. Eu sempre dizia assim, eu não falo mal do pai dos meus filhos. Eu não falava, mas eu pensava. Eu tinha raiva dele, eu não gostava de certas atitudes dele. E muitas delas eu dizia assim para os meus filhos, não bebam, porque beber é muito feio. Dizia para o meu filho, principalmente, não faça barba, não faça barba, porque o homem de barba é feio, é sujo, é isso, é aquilo, bebê. E o coitado ia lá, não é um coitado, na época ele se sentia um coitado, né? Ele ia lá e fazia barba, e vinha para mim, assim, com aquela cara de tipo assim, tá bom para você, mas para mim não tá. Até que eu conheci a constelação, quando eu conheci a constelação, a primeira bordoada que eu levei foi essa. De tomar o pai do meu filho no meu coração, que enquanto eu não fizesse isso, os meus filhos não seriam felizes e não seria completo. Porque quando eu olhava para o meu filho, eu amava só a parte dele que era minha. Eu não amava a parte que ele trazia do pai dele. E os filhos percebem isso, porque essa simbiose, esse inconsciente, ele mostra, e os filhos percebem isso. Então os filhos pensam assim, bom, se minha mãe não ama o meu pai, essa parte minha também, ela não ama, porque eu trouxe do meu pai. Então, eu sou tão ruim quanto o meu pai. Eu sou tão alcoólatra como o meu pai. Eu sou tão como o meu pai. Tudo aquilo que eu falo do pai dos meus filhos, eu estou falando dos meus filhos também, de metade dos meus filhos. Assim como tudo aquilo que o pai fala dos filhos,
está falando A mãe, né? está falando da metade dos filhos. E aí a gente vai para os nossos relacionamentos de homem e mulher desse jeito, faltando algo. E daí a gente culpa, fala assim, ah, é porque meu pai não deu, porque a minha mãe não era presente. O pai e a mãe não são presentes, eles são existentes no nosso corpo. E aí eu só posso atrair aquilo que eu excluo. Gente, o que eu... Nós estamos cheios de perguntas aqui, estamos com 20 minutos para encerrar. Desculpa te cortar, mas vamos olhar aqui essas perguntas, olha. A Cris ainda colocou, mesmo eu falando para ela que estaria tudo bem, que ninguém iria recriminá-la. Cris, isso é uma coisa do coração, não é da fala, tá? Talvez você constelar seria um grande negócio aí, melhor até você constelar para entender isso que a Lúcia acabou de colocar. Eu também tenho um primeiro marido que me deu 3 filhos. Eu amo muito, mas houve dificuldade de colocar esse homem no meu coração e aceitar tudo como foi, né? Nós não precisamos conviver com eles, nós precisamos começar tentando respeitar, né? E a Lúcia me deu uma frase muito forte, sistêmica, que né? Meu filho, eu respeito e honro a metade do seu pai que está em você, mas ainda é difícil para mim colocar isso no meu coração. Porque é verdade, eu tenho que ser honesta comigo também. Eu não posso ficar recitando uma frase que não me faz sentido. Então, essa é uma dica para você, tá, Cris? E eu, se fosse tu, prima, de coração, vinha fazer uma constelação. Aqui, ó, Cristina Corretora. Através da constelação, descobri que nasci com fórceps. E não deu certo, e acabou sendo cesárea. Então, foi uma tentativa por fórceps, e não deu certo, foi feita uma cesárea. Ansiosa, apegada, obsessiva por alguém. Como resolver isso? Na verdade, Cris, eu diria para você que seria bem bacana você começar um processo terapêutico, uma análise. Não precisa ser comigo, tá? Eu posso te indicar outras pessoas também, caso você queira. Mas muito, muito importante você olhar para isso. Porque enquanto a gente justifica as nossas atitudes hoje como adulta, naquilo que a gente viveu quando era criança, a gente não cresce. Se a gente não cresce, é a gente que adoece, tá? É muito bacana, dentro da psicologia biodinâmica, a gente olha para esse ressignificar fase intrauterina, ressignificar nascimento, ressignificar a primeira infância, dentro de um trabalho analítico e dentro também de um trabalho não só cognitivo, não só na fala, mas também no corporal. Eu uso muito o Pilates para isso, uso as massagens biodinâmicas para isso. Seria muito interessante que você começasse um processo de acolher toda essa ansiedade, toda essa angústia, todo esse trauma, que você está linkando com o que você viu na constelação que você já fez, né? Então, se você quiser, venha, está sendo convidado a receber uma massagem biodinâmica, um trabalho mais a nível de energético, mais sensorial, porque a gente está falando de uma fase onde você não tinha nada em termos de aparelho psíquico e de cognitivo para lembrar, mas as suas células têm, isso é sensorial, tá? E acaba te levando, criando impulsores para você que te levam para quadros de ansiedade. Então, no trabalho da massagem biodinâmica, você consegue harmonizar muito isso, para depois disso você voltar a constelar de uma outra forma esse mesmo tema, né? E aí a Lúcia te acompanharia. E aqui eu estou falando da nossa parceria, mas existem muitas outras pessoas aí fazendo trabalhos muito bonitos e muito potentes, tá? Sim. Então, eu gostaria que você considerasse isso, porque não se intitule "sou ansiosa". Você está, mas você pode se curar disso, tá? Então, existem ferramentas para isso. Sim. E quando a gente já descobre o que a gente tem, já é um passo, já deu um passo, né? A constelação, ela não é mágica, ela não vai resolver nada para você, ela vai simplesmente mostrar aquilo que está por trás, causando aquela situação. E aí, uma vez que você vê, você não tem como você desver, né? E aí eu posso fazer diferente. Eu tenho essa possibilidade. Não existe esse verbo desver, tá, gente? Existe sim, a Lúcia criou. Eu não, eu aprendi isso também com as minhas mestras, os meus professores. A gente fala, uma vez visto, não tem como desvisto. Uma vez que você viu, não tem como você desviou aquilo. Então a gente brinca por causa disso. Porque uma vez, eu gosto também de falar,
Eu quebrei o ovo, fritei o ovo, tá frito, gente. Ou eu como ou eu jogo fora. E assim é a constelação. Ela mostra claramente onde você está parado, para onde você olha. E aí eu posso olhar para um outro lugar. Ela me dá essa possibilidade. Mas quem faz esse processo é a própria pessoa. A Rosa pontuou aqui, Lúcia, uma coisa bem interessante, que é a terapia de florais de Joel Aleixo. A pessoa, depois que constela, nem tudo que uma constelação não vai mostrar pra gente aquilo que a gente já sabe, porque a gente já sabe e não precisa buscar. Não vai mostrar pra gente o que a gente quer ver, vai mostrar a verdade, a verdade dos fatos, né? O que ocorreu, tudo aquilo que está oculto vem à tona. E às vezes a pessoa fica realmente muito chocada. Então aí o acompanhamento por massagem, através do reiki, com os florais de Joel Aleixo, com a aromaterapia, né? A Rosa faz um trabalho muito bonito no Instituto, com as pessoas que passam por constelação. Então também é um bom cuidado. Veja, hoje a gente tem tantas possibilidades, só isso já é uma bênção, não é? Está sofrendo, né? Sim, não precisa mais, né? Nós estamos num lugar hoje muito privilegiados e muito maravilhoso, né? Um lugar privilegiado e muito maravilhoso de poder se libertar de muitas coisas e libertar o nosso clã, né? Tanto quem já viveu quanto quem está por vir. Sim, isso traz leveza, traz uma certa segurança para a gente, e é esse o nosso objetivo, é esse amor que precisa dar certo, é desse amor que a gente fala. Eu me curo e eu curo o meu clã, eu curo os meus filhos, eu curo meu companheiro, e tanto é que a nossa live dessa semana é relacionada ao amor, pode ser que as pessoas que a gente não falou no relacionamento entre homem e mulher, mas nós falamos muito e tem muita coisa ainda para ser dito, para ser falado, e que A cura não está no aqui e agora, né, Lúcia? Nem sempre a cura está nesse olhar para esse conflito aqui. O conflito existe para mostrar que tem dor lá atrás, para ser olhada, ser curada. E a nossa proposta aqui, né, Sandra, é que o casal que queira constelar terá um bom desconto para os dois que queiram constelar. É verdade, é o presente do mês dos namorados. Né? Isso não significa que a constelação é junto, tá, gente? Explica aí, Lúcia. Se os dois estiverem maduros para isso, pode até ser que sim. Isso é uma coisa que a gente vai sentir no campo e vai poder olhar para isso. Muitas vezes, porque, né, ou de repente cada um vai lá e faz a sua, mas precisa que os dois terão um bom desconto e um presentão para os casais que quiserem se curar. Porque a gente não pode ficar separando, vai lá, arruma outro, vai repetir o mesmo padrão. E aqueles que estão aí, que está solteiro, que está sozinho, que quer buscar um bom relacionamento, faz uma constelação, olha para onde, o que é que está desequilibrado, qual ordem que você está violando dentro dessas ordens, dessas leis. E, poxa, vamos lá para o lugar, vamos ser felizes, gente. Nós temos tudo para ser felizes. Esse é o motivo de estarmos aqui no planeta Terra, vivendo esse momento. Não é porque estamos em pandemia que vamos pensar, não, agora não vou encontrar ninguém, porque eu tenho o dedo podre, porque todos são iguais. Não fique nisso, por favor. Outras frases, troca. Sim, eu posso, eu quero, eu vou encontrar o meu companheiro, e com ele eu vou ser feliz. Não fico mais repetindo isso, porque isso eu vibro nisso. Se eu tenho o dedo podre, o universo não vai falar assim para mim, ó, filha, eu vou trocar seu dedo, então eu vou te dar um dedo de ouro. Não, ou um dedo energético. Você vai continuar com o dedo podre, vai encontrar as pessoas. E tem mais um detalhe, todas as pessoas que eu encontro, não é por acaso, é porque ela vem fazer algo para curar no meu sistema e eu vou curar algo no sistema dela. Só isso já faz com que a gente olhe para os relacionamentos que ficaram atrás com gratidão. Aí a gente chama os outros de dedo podre. E outro detalhe, os homens não podem ser excluídos dessa maneira que nós excluímos ele. Tá certo que não somos nós aqui, né? São as mulheres que não estão aqui na live que fazem isso. Nós aqui fazemos só. Então, nós não podemos excluir os homens. Buscadoras, né? Somos buscadoras. E tão importante como nós. E tem mais um detalhe, se tiver alguma mãe aí também que me olhe com amor. Quem cria os homens? Nós mulheres. E por que a gente vai fazer que esses homens não sejam felizes e não sejam felizes com a parceira que eles escolherem? Vamos liberar os homens, gente. Eu peço em nome do amor que vocês tenham por vocês mesmos. Vamos liberar esses homens. Eles precisam ser felizes e eles são os mais excluídos do sistema. Não estou aqui levantando bandeira, não dizendo assim, porque só os homens são bonzinhos, não. Mas nós, mulheres, quando estamos namorando,
eu quero que alguém diga que isso não é verdade. Que conhece a sogra ou sogra, a família do namorado ou do companheiro, né? Já logo pensa, aham, não gostei daquela sogra, olha o jeito que ela trata o filhinho dela. Aham, a hora que eu vou te mudar tudo isso aí. Já emaranhei. Porque eu só tenho aquele companheiro, aquele namorado e aquele homem, porque aquela mulher, aquele homem tiveram ele do jeito que foi. E ele não chegou aqui para mim por acaso. Então E vamos aí, se olhar. aqui não tá bom, vão os dois constelar, vão os dois fazer terapia e vão mudar esse Vamos sistema, acolher né? isso, né? Não vamos excluir as pessoas. Exatamente. Se vocês começarem a colocar isso em prática, eu garanto que muita coisa boa vai acontecer na vida de vocês. Do Muita mesmo fluidez. modo, né, eu trabalho muito com essa questão do empoderamento pessoal e eu sempre digo que para você ter o seu feminino pronto para se relacionar com o masculino, dentro de você essas duas energias, masculino e feminino, têm que estar em alinhamento. Então eu tenho dentro de mim o sagrado feminino e o sagrado masculino. E E eu assim é com o homem, e assim é com o homem, e assim é com todas as pessoas desse planeta. Nós temos o pai e a mãe. Se nós olharmos para isso, entendendo que é uma parte sagrada de nós, que são energias muito importantes que precisam se alinhar, o caminho da cura fica muito mais próximo. Tá? Então, se curem, né? Quando vocês buscam cura, vocês estão tendo um ato de amor com relação a vocês. E a gente só pode amar ao próximo se a gente se ama, não é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos nos amar para poder amar ao próximo. Eu queria te dizer, Lúcia, que a gente está com 4 minutos para encerrar essa live. queria muito ter feito uma meditação, mas não deu tempo. Vou ficar devendo para a próxima. A gente vai fazer uma Sim. meditação de cura, tá? Ótimo. Aí a gente vai ter tempo, mas eu vou tirar aqui uma carta para nós hoje, tá? Ó, tirando aqui. Não sei se vocês estão vendo. Vou tirar uma carta aqui. Tchan, 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 tchan. Vai ser essa daqui. Vamos ver o que vem para nós. Eu recebi demais. Levanta um pouquinho sua carta, Lúcia, para a gente poder enxergar. Eu recebi demais. O que quer dizer essa frase? Eu recebi demais. Eu recebi a vida. E a vida basta. O restante que os meus pais me deram foi um presente. O cuidar, pagar a minha escola, me levar para as coisas, me dar o que eles puderam. Isso já é o demais. Então, a gente só tem uma coisa a fazer, Sandra. Agradecer. Agradecer. Tudo que nós recebemos. O suficiente. A vida. E aqui juntos nós podemos fazer melhor. Sim. Tá? Amém. Todos que deram antes. Sim. Gente, quero agradecer essa oportunidade maravilhosa que vocês nos dão de estar aqui nos ouvindo, estar disponível para ouvir e acrescentar algo também para nós, porque isso também é um aprendizado para nós. Com certeza. Sandra, obrigada por fazer parte. Gratidão a você, a todo o seu sistema e a todos que estão aqui. Gratidão. Gratidão também. Também te agradeço muito. E agradeço muito a sua existência. E agradeço muito o fato de estarmos juntos, né, nessa caminhada. Sim. Gente, muito obrigada a vocês. Se ficou alguma dúvida, escrevam no direct ou no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, tá? O nosso telefone é público, o nosso celular é público, está sempre aí. Estamos muito disponíveis e pensem com carinho em buscar essa cura para vocês, para todo o sistema. Um beijo para todos, boa noite, bom descanso.